Olá, gente querida. Hoje temos aniversariante entre nós. Vamos celebrar juntos esse aniversário, comer um pedaço de bolo, se a dieta ainda permite, depois desses longos tempos em casa, a gente acaba comendo um pouco mais. Para muita gente está meio difícil a questão, mas vamos lá abrir uma exceção. Hoje é o dia do aniversário da nossa comunidade. Comunidade São Mateus. Celebramos 64 anos de existência, desde os idos de 1956. Talvez os mais velhos ainda lembrem desta época. Quem está na casa dos 80 era adolescente naquele tempo, e quem está hoje na casa dos 90 anos era um jovem. Como era a tristeza nessa época? Ainda tinha o trem que circulava até a Vila Conceição, seus trilhos que iam do centro até o final da rua Venceslau Escobar, início da Coronel Marcos. Pelo que eu pude ler sobre esta época, a tristeza era considerada uma região bem afastada do centro, mas algo como um típico lugar de lazer, sítios de veraneio e as belas praias do Guaíba. Outro tempo. Enfim, foi nesta região que famílias luteranas se uniram para formar a comunidade São Mateus. Sob a liderança do pastor Godofredo Boll, fizeram nascer ali uma nova comunidade. Depois de alguns cultos realizados no Tristezense, no Clube Renner e na casa da família Vinhe. O nome São Mateus foi motivo de uma polêmica inicial, pois alguns não gostavam dele por acharem ele meio católico. Mas ele acabou prevalecendo. E o que chama a atenção é o espírito de luta e empenho dessas famílias. Eles logo reuniram um grupo que foi à luta. Compraram uma área na esquina da Otto Niemeyer com a Sargento Nicolau, construíram ali um salão e uma moradia para a residência do pastor Boll. 4 anos depois já estavam inaugurando o seu templo, no dia 16 de agosto de 1960. Fato que comemoramos no último domingo. 60 anos do nosso templo, local de cultos, reuniões e celebrações. Vejam que em 4 anos tão somente, eles não só organizaram a comunidade, como compraram a área, o terreno, construíram aquele salãozinho, uma moradia para o seu primeiro pastor e o próprio templo. Certamente foram feitos extraordinários. Merecem os parabéns todas as lideranças e toda a comunidade envolvida nesses fatos e projetos. Depois de lembrarmos dos 60 anos de inauguração do nosso templo no último domingo, hoje celebramos então o aniversário da própria comunidade, 64 anos. Ao longo deste tempo, ela certamente presenciou muita coisa. Uma florescente missão que alcançou muita gente. Viu nascer e crescer 2 novas gerações. Muitos certamente chegaram à fé através do seu testemunho. Muitos foram marcados pelos seus encontros, pelos seus grupos, sejam eles das mulheres, dos homens, jovens ou crianças. Seus grupos de estudo bíblico, seus almoços, confraternizações, enfim, tudo que a comunidade sempre realizou. Muitos foram ali batizados, confirmados, se casaram, e tem na São Mateus algo especial, como parte de sua história pessoal e familiar.
Para muita gente, a história da São Mateus se confunde até com a própria história da sua vida. E é muito legal isso. Parabéns para todos os que ontem e hoje fizeram e fazem parte dessa bela história. Para não fugirmos da nossa reflexão diária, vinculada e baseada em algum salmo, dentro deste mesmo contexto, eu lembro hoje do Salmo 87. O Salmo 87 é um desses textos que se derrama em louvores a Sião, o monte do Senhor, o lugar sagrado da sua habitação, da habitação de Deus e do seu santo templo. Ele inicia dizendo: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade gloriosa. O próprio Altíssimo a estabelecerá. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Eu fico sempre impressionado com o amor e o apreço que os filhos de Israel tinham para com este lugar. O Monte Sião em Jerusalém, onde também foi construído o grande templo de Salomão, e se tornou um lugar de referência sólida e segura para todo Israel. Um lugar que os auxiliava a definir a sua própria identidade. E isso não é ruim em si. É um elemento constitutivo da sua própria história. Agora, a pergunta é: deixariam eles de ser povo de Deus sem o templo? Sem o seu lugar de adoração? Não, de forma alguma. A crítica que nós lemos nos profetas é justamente essa, de que o lugar em si se tornou mais importante do que a própria presença de Deus. Sim, e este é um cuidado fundamental, que não só Israel, como todo o povo de Deus e toda a igreja sempre precisa ter diante de si. O lugar não pode ser mais importante do que o Deus que nele habita. No início desta pandemia, quando os cultos e reuniões foram proibidos, muitas pessoas disseram com razão que a igreja não estaria fechando as portas. Isso porque a igreja é formada pelas pessoas que creem em Cristo. O Novo Testamento define claramente que a igreja é formada por pessoas. Não se trata de organizações, denominações, nem de prédios ou estruturas. São os crentes que formam a igreja do Senhor. E não importa onde eles estejam. Que bom que é assim. Que bom que não dependemos dos lugares físicos para sermos igreja. Contudo, assim como Sião era para Israel, assim as nossas comunidades, os templos, as estruturas também são para nós. Eles nos ajudam, fazem parte da nossa história. Não como um fim em si mesmos, mas sempre como meios facilitadores que nos aproximem de Deus. E este é o seu propósito. Enquanto for isto, podemos celebrar o importante fato de termos uma comunidade para nos congregar, de termos um lugar para nos reunir, de termos esses elementos que constituem a nossa própria memória e fazem parte da nossa história. Vida longa para São Mateus. Graças a Deus por esta comunidade, que também é sua. Obrigado por fazer parte desta geração atual, que carrega o bastão neste momento. Um forte abraço a vocês e até amanhã. Parabéns.